Boa noite, graça, vida e paz a todos. Louvado seja Deus pela tua presença. Pode se assentar. Obrigado, Ju. Esta manhã eu recebi um post de um pastor amigo nosso e eu creio que ele serve para nós que estamos aqui, para nos fortalecer, para nos dar a certeza de que nós tomamos a melhor decisão hoje. Nós decidimos estar aqui. E esse texto diz assim, tem uma frase de um autor chamado Adrian Rogers, que ele diz assim: se a tua fé não consegue te levar à igreja no domingo, duvido que ela possa te levar ao céu. Diz assim: houve uma época em que ir à igreja no domingo para o culto a Deus era o grande e tão esperado. Era o grande e tão esperado acontecimento da semana. Famílias se programavam com alegria, muitos percorriam grandes distâncias, tivessem ou não à disposição dos meios facilitadores de locomoção, como os que temos em nossos dias. Pois o que importava era comparecer ao culto e dele participar com fervor. Essa mentalidade, esse tipo de comportamento se diluiu ao longo do tempo, no contexto das atrações e entretenimentos da conjuntura social contemporânea. Sim, muitos crentes hoje são frios, são apáticos, são indiferentes, são letárgicos, são mornos, chegam atrasados, vestem-se de qualquer jeito, são ruidosos, falta-lhes o senso de temor do Senhor, têm atos irreverentes, sentam-se como se estivessem numa sala de cinema, recostam a cabeça no ombro do marido, da mãe, do pai, etc. E como já acontece há muitos anos nos Estados Unidos, a chamada Sunday Morning Church, igreja do domingo de manhã, também aqui, a frequência aos cultos restringe-se apenas aos domingos, e mesmo assim não há assiduidade. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Amém? Queria deixar esse texto para você nessa noite, porque você está aqui. Você decidiu o contrário do que esse texto fala. Mas infelizmente muitas pessoas se encaixam exatamente como esse texto fala. E as redes sociais hoje, elas têm sido de um valor, eu creio. Hoje a gente está sendo colocada a gravação, pessoas que a gente não sabe o alcance dessa mensagem de hoje, né, no mundo todo. Mas, infelizmente, tem nos mostrado também exatamente o que esse texto diz. Pessoas completamente desinteressadas com a santidade de Deus, com o que Deus busca em nós. E Deus não é culpado. Deus não é culpado do que as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Deus não é culpado disso. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos entender o quanto é importante estar na presença de Deus. Não só na nossa casa. A nossa casa é ótima, excelente. Mas nós precisamos estar juntos. Porque a igreja do Senhor vai vencer os dias que virão, que serão bem piores do que estão acontecendo hoje.
nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar trabalhando com a palavra de Deus em nossos corações. Nós estamos entrando nesta semana, hoje, pelo nosso calendário, nós estamos entrando na semana da Páscoa, na semana da crucificação de Jesus. No próximo domingo, nós já estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, falando sobre a ressurreição de Cristo. O dia de Páscoa para nós é o dia da ressurreição de Cristo, no domingo que vem, né? E essa semana marca um acontecimento, talvez não é a palavra certa para se colocar, com certeza, os acontecimentos mais importantes da história deste mundo aconteceram durante essa semana, da história desse mundo, porque até a entrada de Jesus em Jerusalém, que aconteceu praticamente uma semana antes da sua ressurreição, ela nos mostra fatos que marcaram a humanidade para o resto dos seus tempos. Esta é uma semana decisiva para a humanidade. Esta semana, há 2000 anos atrás aproximadamente, foi uma semana decisiva para a eternidade das pessoas, para a escolha de cada um, para onde cada um vai. Nessa semana se definiu tudo. Nessa semana que nós vamos falar alguma coisa aqui, e se formos nos retratar lá para trás, durante essa semana, os acontecimentos que a Bíblia nos narra, e para começar, existe uma marca importante aqui, esta entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, ela está nos 4 evangelhos. Algumas poucas passagens dos 4 evangelhos estão narradas nos 4 evangelhos. Essa é uma que está narrada nos 4 evangelhos. Porque é o prenúncio daquilo que nós vivemos hoje. É o prenúncio do que aconteceu, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite com algum sentido. Senão nós estaríamos aqui, se não fosse essa semana, se não fosse o que aconteceu durante ela, nós estaríamos aqui, talvez até estivéssemos juntos em algum outro lugar, sem sentido algum. Mas essa semana da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é a semana que marca os acontecimentos finais de Cristo aqui nessa terra, ou pelo menos os acontecimentos finais do que a palavra de Deus já havia sido profetizada e determinada há muito tempo atrás, ou quem sabe até antes da fundação do mundo, como a Bíblia diz, que Jesus Cristo foi morto, foi o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então a gente começa a ver, e eu quero pegar o texto de Marcos capítulo 11, e antes disso ler rápido aqui para fortalecer isso. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. E destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. Zacarias, aí aproximadamente 300, 400 antes disso tudo acontecer, ele já profetizava a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu assisti uma vez um filme que narra a história, se você já assistiu também, a história de Alexandre o Grande. Alguém já assistiu esse filme? Tá, passa aí, faz tempo que passa. E ali mostra a história de um homem, do Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores da terra.
A sua ascensão é predita por Daniel. Ele foi um dos maiores que conquistou as coisas através da força, através do seu exército. Por onde ele andou, ele conquistou, ele não perdeu batalhas. Ele foi um homem que fez crescer o seu império, conquistando coisas, né? No seu mundo, na sua época, 300 e pouco antes de Cristo. Alexandre viveu, Alexandre o Grande. Então, a gente vê aqui, e quando eu lembrava de ter assistido esse filme, né, e ao contrário do que muitos pensam, o cavalo mais famoso da história não foi o de Napoleão, foi o cavalo de Alexandre o Grande. Nos currículos escolares e nas universidades de história isso é falado. E eu lembro de assistir esse filme e ver que quando Alexandre entrava numa cidade com aquele cavalo acima da média, era o cavalo que só ele montava. A história conta que aquele cavalo foi comprado por um dinheiro grande pelo seu pai, mas ninguém nunca conseguiu montar aquele cavalo, só Alexandre. Só ele montava. Então, quando ele entrava pelas cidades, quando ele entrava pelos reinos e tomava aquilo, ele vinha demonstrando o seu poder através do seu exército, através de aproximadamente 35 a 40 mil homens que o serviam, que o seguiam, e eles entravam arrasando tudo. E ele com o seu cavalo na frente, entrando e mostrando que aquele era o seu império. E que ele estava transformando aquele lugar, aquela região que era a essência do mundo antigo, totalmente designada para ele. E esta condição, ela não veio só por Alexandre, ela veio por outros conquistadores também, que entravam nos lugares e tomavam conta de tudo e faziam desfiles enormes. Até agora, há pouco tempo, se você for ver as tomadas durante a Segunda Guerra de Paris, depois a tomada de Berlim pelos americanos, pelos ingleses e pelos russos, é tudo o mesmo esquema. Entram com poderio, para mostrar seu poderio, para mostrar as exaltações que ali tinha. E aí eu me lembrava desse filme, e eu estudava a palavra de Deus, e eu comecei a ver que o povo da época de Jesus esperava exatamente a mesma coisa dele. Esperava que ele entrasse em Jerusalém, que era o símbolo do poder da época, quem sabe montado num grande cavalo, com um grande exército, mostrando força para tudo que é lado, rompendo pelo meio de Jerusalém, destituindo Roma do poder e tomando posse daquilo tudo. E quando você começa a estudar a palavra de Deus, e quando eu estava preparando essa mensagem, Jesus entra em Jerusalém, e eu escolhi o evangelista Marcos para narrar isso, mas ele está em Mateus, está em Lucas, está em João. A Bíblia diz que Marcos capítulo 11 diz assim: logo que eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrareis, encontrareis preso. Quem? Encontrarei preso quem? Aquele quem Zacarias já tinha predito, um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e tragam-me. Se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhe perguntaram aquilo que Jesus tinha dito: o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir.
E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho, e aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E aí me veio a primeira percepção, e o primeiro fato que eu quero colocar aqui para você, porque é tão detalhado isso, porque a profecia de Zacarias é narrada aqui, e diz ali, o próprio Jesus: vão à aldeia, ali vai ter um jumentinho sobre o qual ninguém montou ainda, ninguém usou ainda. Sabe qual é o significado disso? O significado disso é que quando coisas ou pessoas ou animais são usados para finalidades sagradas, eles jamais poderiam ter sido usados antes. Então aquela entrada em Jerusalém de Jesus Cristo não é apenas uma entrada para fazer a proforma. Não, aquilo estava sendo colocado como uma finalidade sagrada. Mas o que o povo entendia ali? Vai vir aquele que vai entrar, que vai tomar, que vai tirar o governante de lá, que vai destituir tudo, e nós é que vamos mandar. Mas o exército de Jesus Cristo era um exército que entrou em Jerusalém com 12 homens. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entrou em Jerusalém montado num jumento, talvez dos animais de montaria o mais desprezado. Com certeza eu e você, se fôssemos entrar em Jerusalém, nós jamais escolheríamos um jumento. Nós escolheríamos o cavalo mais forte. Nós escolheríamos qualquer outro tipo de animal, menos um jumento. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, toma um jumentinho que nunca tinha sido montado antes, para levar o Senhor dos Senhores a tomar posse daquilo que ele iria conquistar, não para ele. Mas para mim e para você. Para mim e para você. E eu me emociono, eu choro, porque no meu pensamento, muito mais pessoas tinham que estar ouvindo isso. Isso entristece o meu coração, porque eu sei que os dias estão chegando, e eu quero preparar a igreja para a volta do Senhor. E Jesus entra em Jerusalém, e o povo está lá: Hosana, oh, aleluia, agora sim. E ele adentra ali, sentado num jumentinho, sob as suas vestes. E a Bíblia diz que houve um alvoroço naquele lugar. Houve um alvoroço ali. Mas Jesus entra naquele lugar. E nada daquilo que aquelas pessoas esperavam aconteceu. Nem os próprios discípulos. E Jesus entra ali, e tudo que parecia que iria se resolver, aos olhos daquele povo, começaram a não se resolver. No primeiro dia que Jesus está ali, ele diz que eles saem, Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E diz a Bíblia, vendo ele de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa.
E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eu, quando estava estudando essa passagem, eu comecei a buscar de Deus algo para os próximos dias, para os próximos tempos. Que existem, o pastor Emerson já comentou alguma coisa aqui sobre isso. Existem algumas árvores bíblicas que elas trazem um significado envolvendo elas, que se retrata ao ser humano. A oliveira, a videira, a figueira e a tamareira. Essas 4 plantas, essas 4 árvores, essas 4 da biologia, elas se retratam ao homem. Elas se retratam alguma coisa a nós. Por exemplo, você deve, quem sabe, a primeiro plano, quando você pega a Bíblia e vai ler essa passagem, você fala: mas o que tinha a ver Jesus chegar numa figueira e dizer para ela: olha, você acabou para você, não tem mais nada aí, nunca mais vai ter nada aí. E depois no texto seguinte, vai dizer que eles passaram de novo lá, na outra manhã, e estava tudo seco, nem as folhas tinha mais. Mas estudando isso eu entendi e quero trazer para vocês hoje. Diz aqui, em primeiro plano, no versículo 13: vendo de longe que a figueira tinha muitas folhas. O que significa isso? E se você for estudar, você vai confirmar isso que eu estou te falando, e eu te autorizo a fazer isso e te incentivo. Eu não sabia, talvez alguém aqui saiba. Uma figueira, ela dá frutos antes que folhas. É o contrário de muitas outras árvores, que dão folhas, dão flores e dão frutos. A figueira não. A figueira, ela dá frutos primeiro e depois ela se enche de folhas. A figueira, abrindo só um parêntese rápido, ela tem um significado no quê? Que eu sempre digo, Gênesis 3,15, depois do pecado, qual foi a solução que Adão e Eva quiseram dar para a sua nudez? Eles cozeram o que para eles? Folhas do quê? De figueira. Tanto depois Deus foi lá e trocou: isso aqui não serve, vocês têm que se vestir de pele. Significado já lá atrás. E aí Jesus passa por isso aqui, Jesus vê de longe aquela figueira toda cheia de folhas. E a biologia diz que se você avistar uma figueira, mesmo que não seja tempo, ela toda cheia de flores, de folhas, ela provavelmente terá algum fruto ainda, porque os frutos dão primeiro. E daí ela floresce, ela tem folhas. E Jesus diz aqui a palavra do Senhor, que ele vendo de longe que tinha uma figueira cheia de folhas, quando ele chegou perto, diz aqui, não achou senão folhas. O que traz isso para nós? O que Jesus diz que nós temos que desenvolver nas nossas vidas? O que a palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos pelo quê? Pelas nossas folhas ou pelos nossos frutos? Muitas pessoas, por isso eu li esse texto no começo, muitas pessoas, irmãos, infelizmente, estão cheios de folhas. Estão na igreja, estão indo na igreja uma vez ou outra, quando dá. Estão cheios de, achando que estão, mas no fundo estão sem frutos. E o exemplo de Cristo dentro dessa semana para nós é isso. Não adianta ser cheio de folhas, não adianta ser cheio de bajulaque, não adianta ser cheio de coisa por fora, tem que ter fruto. Algo interessante do figo, talvez eu não sabia, fui ler,
E eu gosto de figo. Hoje talvez eu também não fui muito a fundo, porque não interessa. Não sei se tem alguma forma no mundo de hoje que não precise disso. Mas na natureza real da época, e até pouco tempo atrás, ou se isso acontece ainda, sabe o figo que você come? Ele precisa ter uma vespa, que chama vespa do figo, que entre nele quando ele está começando a se produzir e morra ali dentro, para que aquele fruto seja polinizado. Então, é o que o texto dizia, eu li alguns textos. Então quer dizer que quem já comeu figo, já comeu vespa morta, sem saber. Mas é bom. Mas veja a análise disso, que precisa morrer lá dentro alguma coisa, para que o fruto se expanda, para que o fruto se mostre. Jesus está querendo dizer isso aqui para nós. A palavra toda e a simbologia da Bíblia inteira, ela vai se concretizar aqui nessa semana. Ela vai se fortalecer aqui nessa semana, e Jesus está deixando ensinamentos para todos que estão à sua volta. Olhou de longe, aquela figueira lá vai ter alguma coisa, eu estou com fome, olha as folhas dela, se ela está florida, é porque ela já deu fruto, ela não vai dar, ela já deu, porque é o contrário. E Jesus vai até ela e acha lá somente folhas. E Jesus não vê importância alguma e diz ali: nunca mais alguém coma fruto de ti. Este fruto precisa que algo morra lá dentro para ele crescer. Em nós é preciso que morra algo em nós para que a gente cresça. Em nós é preciso que algo antes que frutifique, algo morra dentro de nós. Que é o nosso ego, que é a nossa vaidade, que são os nossos pecados, que são as nossas imundícias, as nossas maledicências. Jesus está ali declarando isso. Por que eu digo isso para você? Porque no versículo 15 diz assim: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a fazer o quê? Falar para os caras: ei, está tudo bem aí, está tudo em ordem aqui, que vocês estão fazendo tudo certinho, vocês estão tudo bem. Não, já a Bíblia diz que Jesus entrou ali e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, começou a derrubar mesas dos cambistas, as cadeiras, aqueles que vendiam pombas, e não se consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de cada casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Quando Jesus entra na nossa vida, qual é a primeira intenção do Espírito Santo em nós? É tirar tudo aquilo que não presta, é derrubar mesas, é derrubar cadeiras, é jogar tudo para fora. Isso precisa partir, isso precisa ser entendido por nós. As pessoas misturam as coisas de Deus com as coisas do mundo e acham que isso não tem problema nenhum. Ontem eu vi um post, que eu não vou falar, porque isso não é producente ficar falando de outros. Mas eu vou dizer uma coisa para você assim, um lugar onde se louva o diabo, e no mesmo lugar no dia seguinte, aonde se louva a Deus. Como é que pode isso, gente? E Jesus está falando aqui, quando ele vem, porque aqui eu estou trazendo isso como um simbolismo da chegada de Jesus até a minha vida, da chegada de Jesus até a tua vida, mostrando para você que tem que morrer algo dentro de você para que haja fruto, mostrando para mim e para você que tem que ser feita uma limpeza, que ele tem que entrar ali e nos purificar. Porque aqui o templo é um templo de pedra,
É um templo que foi derrubado, é um templo que nem mais existe hoje, mas nós, a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. O templo de Deus é o mesmo, mas a ação do Espírito é outra. Mas a ação do Espírito precisa ser em mim e em você. E Jesus está adentrando, e Jesus está falando, e Jesus está pregando para aqueles, e Jesus está respondendo. E Pedro, quando ele falou sobre tudo isso, os escribas e fariseus, os sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para quê? Para matar Jesus. Está escrito, para matar ele, pois eles o temiam, porque a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então aqui a gente viu a entrada de Jesus, o que eles esperavam, nós já vamos chegar lá. Pedro, sendo já tarde, saiu Jesus para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde a raiz. Desde a raiz. Jesus está falando aqui, a gente precisa interpretar isso, não apenas no sentido literal e no sentido histórico, mas Jesus está dizendo aqui, aquele que não produz fruto, vai secar. É duro ouvir isso, mas é o que a Bíblia diz. E é o que a gente precisa ouvir, porque louvado seja Deus que hoje eu e você estamos aqui, porque Jesus vai mostrar para nós que tudo isso que Ele falou vai ter uma consequência lá no domingo que vem. Lá no domingo que vem é que vai ter essa consequência dessa entrada triunfante de Jesus, dessa entrada do Senhor na nossa vida. O que tua vida mudou após a entrada de Jesus na tua vida? Da entrada triunfante de Jesus na tua vida, porque ela é uma entrada triunfante, porque você não queria, Ele te amou primeiro, Deus te levou até Cristo, e você disse, sim Senhor, eu quero. A partir do momento que Ele entra na tua vida, o que tem acontecido? Como está a tua figueira? Como estão os teus móveis? Como está a tua adoração no templo? Aí Jesus fala assim, Jesus alimenta a fé, e diz, e Jesus respondendo, mas Pedro lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e vocês vão ter. Ele completa essa passagem dizendo, quando estiverem orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Porque se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. E Jesus está dizendo aqui de monte, as pessoas às vezes falam no literal, pegar o monte, o Marumbi ali, falar, o Marumbi, o meu exemplo de fé é esse, né? Marumbi, se atire lá na Baía de Paranaguá. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de monte, é de dificuldades que podem surgir, é de circunstâncias, porque você atravessar um monte não é fácil. Quem já escalou, eu nunca fui, mas quem já foi, alguns aqui já foram, que me contaram, é difícil de subir lá e depois descer, é duro. Mas Jesus alimenta aqueles homens dizendo, tenham fé em Deus, mas aprendam do que está acontecendo. E Jesus continua a sua semana, e as coisas vão acontecendo, Jesus vai falando, Jesus vai debatendo com aqueles homens, até que chega o dia em que o propósito da eternidade com Deus estava se cumprindo. E o plano tramado para que Jesus morresse começa a se desenhar ali. E então quando prendem Jesus, quando o levam até Pilatos, e Pilatos não vê, a Bíblia é clara, Pilatos não vê mal algum nele, mas leva lá para frente,
praticamente uma semana depois, na sexta-feira, quem está lá no pavilhão, lá na frente? Quem são os que estão lá? Provavelmente muitos deles são os mesmos que estavam lá na semana, na entrada triunfal de Jesus. E quando Pilatos fala, então vocês escolham aqui, esse aqui é o Jesus que se diz rei dos judeus, vocês querem que eu solte ele? Qual é a palavra incentivada pelos sacerdotes ali? Qual que é a palavra que aqueles que estavam lá, hosana nas alturas, glória a Deus, aleluia, o que eles estão falando? Crucifica-o. Crucificam. Na verdade, a palavra certa seria crucifica-nos. Mas o povo estava ali e Pilatos insiste, vendo que não havia nada que condenasse Jesus, mas fazendo uma paráfrase, como se nós estivéssemos lá, Pilatos, mas peraí, vamos dar uma segunda chance, vamos soltar Jesus, em todo o som novamente, crucifica. Então tomaram Jesus e levaram para aquilo que seria a manifestação de Deus, de salvação. A manifestação de Deus falada em todo o Antigo Testamento. Mas veja por tudo isso que aconteceu. Jesus fala sobre os princípios das dores, ele narra tudo isso nessa semana. Mas ele mostra que a nossa caminhada precisa ser essa. Ele nos mostra frutos, ele nos mostra santificação e ele nos mostra a cruz. Porque é impossível querer seguir a Jesus sem renunciar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. A sua minha, não a dele. A dele já foi tomada, a dele a vitória já está lá. A dele já foi concretizado, a dele já foi consumada, mas a minha e a sua vida, como eu tenho olhado para isso, como eu tenho vivido. Esse texto que eu li no começo é a realidade da igreja, irmãos. É a aceitação de coisas que não se podem aceitar. E parece, quando você olha de fora, que está tudo bonito, tudo cheio de folha. Olha que árvore linda. Olha que coisa mais linda. Você vai lá tentar achar alguma coisa, não acha nada. Jesus verificou isso. Jesus foi lá olhar. Ele viu de longe, a Bíblia diz, e a Bíblia é interessante e narra, não era tempo de figo. É importante esse detalhe. Então, teoricamente, Jesus ia passar batido por ali e nem precisava olhar para aquela folha. Se você sabe que não dá maracujá no inverno, você vai passar pelo lugar onde tem maracujá, você não vai nem olhar, aqui não vai ter nada. Mas Jesus passou ali e foi vasculhar. O que ele faz nas igrejas apocalípticas? Vai olhar o que está rolando lá dentro. Vai olhar o que está acontecendo lá nas igrejas. 60 depois de Cristo. 70. Vai olhar lá. E o que ele acha? Na grande maioria delas. Quando ele vasculha as folhas lá, o que ele acha? Hoje, o que Jesus acha na minha vida se ele for vasculhar? O que Jesus acha na minha e na tua vida se ele for olhar lá dentro? Ele está achando fruto? Morreu algo lá dentro para que esse fruto viesse? Os móveis estão do mesmo jeito que quando ele chegou? Os utensílios santos estão do mesmo jeito? Por quê? Porque Deus está olhando para nós como um templo.
como um templo, gente. Que não era o templo lá de pedra, não é esse templo aqui, ó. É lá dentro de nós. É onde Jesus está vasculhando, é onde o Espírito Santo está olhando, é onde o Espírito Santo está falando com a gente, nos incentivando a olhar para as coisas santas de Deus. Isso é reflexivo? É reflexivo? É, e precisa ser, porque essa semana, segundo o nosso calendário, porque a Páscoa judaica é no mês de abril esse ano, mas o nosso calendário coloca esta semana. E durante essa semana, que está se propagando um monte de coisas aí, e que está se falando um monte de coisas, e que está se vendendo um monte de coisas, qual é o meu personagem nessa história? Como eu estou vivendo isso? E aí a gente vai falar assim, puxa vida, mas é necessário que se pregue uma mensagem evangelística? Sim, essa é a mensagem evangelística. Se arrependa, se conserte, deixe Deus te usar, deixe Deus colocar fruto dentro de você, mate aquilo que precisa ser morto dentro de você, deixe o Espírito Santo arredar móvel, tirar a cadeira, jogar pomba para lá, fazer o que tiver que ser feito, porque a santidade está nele. A santidade é Cristo. Não tente envolver coisas de Satanás com coisas de Cristo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. Não existe, me prova na Bíblia que pode. Se fosse assim, Deus não tinha condenado o bezerro de ouro. Deus tinha dito, deixa eles lá, a questão deles lá, deixa eles quietos. Depois você vai lá e resolve tudo. Não, vai lá e quebra isso tudo. Restaura. O que os reis que vinham depois, eles restauravam o quê? O culto. Eles restauravam a santidade a Deus, alguns deles. Aí vinha outro e destruía tudo. E o que a gente tem visto hoje é isso, irmãos. A Bíblia precisa ser falada, porque a cruz nos diz respeito. A cruz nos diz respeito, não há como escapar disso. Então, o que esse texto que nós lemos aqui no começo fala, é sim a mais pura realidade. Lugares onde muitos, quem sabe, estão cheios de folhas. Mas a gente precisa escutar isso, porque você veio para ouvir de Deus que você tomou a decisão certa, que você veio ao lugar certo, que você deixou o que foi, o que precisava ter e veio à casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus que vai te alimentar durante essa semana, porque essa mensagem está dentro da Bíblia. Isso aconteceu de maneira física, a história narra, mas o significado para nós precisa ser nos alcançar, porque nós não vamos ver Jesus mais entrando num jumentinho por essa rua aqui. Ele já entrou, ele já passou, ele já morreu e ele já ressuscitou, então ele já fez. Está consumado. Agora eu preciso pegar os ensinamentos dele, eu preciso pegar o que a Bíblia me diz. Então narre isso dentro de você. Não espere primeiro, não espere Jesus como um Deus vingador das suas necessidades. Primeiro ponto hoje: não espere Deus vir vingar aquilo que você acha que está errado onde você está. Deus não vai fazer isso. Não por você, Deus vai fazer porque Ele quer. Segundo ponto, entenda que a presença de Jesus Cristo e a entrada de Jesus na tua vida precisa significar algo marcante. Entenda, que
Dentro da tua vida precisam morrer coisas para que o teu fruto cresça com saúde e que você dê frutos e Jesus, ao vasculhar, ache frutos. Ponto 4, deixe o Espírito Santo te limpar, deixe o Espírito Santo fazer uma limpa. Quinto lugar, ou sexto lugar, tome a tua cruz e siga Jesus, renuncie-se e siga, porque está te esperando o próximo domingo. O que está me esperando é o próximo domingo. Não é a sexta-feira. O que está me esperando não é a morte mais, porque a morte não tem mais poder. O que está nos esperando é o próximo domingo. O que está nos esperando é uma pátria da qual nós pertencemos. Essa terra que não é nossa, esqueça isso. Quer viver aqui? Então viva com quem domina esse mundo. Quer ficar aqui para sempre? Fique com quem domina esse mundo. Jesus está passando tudo aqui nesta semana e deixa esse ensinamento para mostrar para nós que é necessário. São coisas que teoricamente dizem, poxa vida, Jesus passa e amaldiçoa uma figueira. Pô, você passa por esse texto, não me interessou em nada. Não, tem palavra ali. Entrou lá no templo, e tem muita gente que pega esse texto do templo para justificar que ele pode também pegar e estourar a qualquer momento. Tem gente que fala isso, não, mas Jesus não chutou os cambistas lá, não fez, Jesus não perdeu a cabeça lá. Eu também perco a cabeça. Isso não quer dizer, ali era o templo, em frente ao templo santo de Deus. Foi uma revolta ali, a ira ali. E daí a gente olha para aquilo e deixa quieto, não. Mas espiritualmente para nós o que? Hoje, por quê? Porque o templo somos nós. Então eu tenho que pegar as coisas que Jesus utilizou ali para trazer para dentro da minha vida. Para trazer para dentro daquilo que eu entendo. Então Cristo é isso. Jesus Cristo é esse. É esse, gente. Ele se manifesta assim. Então eu quero dizer para você nessa noite, e a mensagem para você não é uma mensagem dizendo que você não faz isso. Talvez alguém pense assim, poxa, pastor, você devia estar pregando para isso aí para aqueles que não vieram. Não. Eu estou pregando para aqueles que vieram, porque você que veio, você ouviu, você que veio, você entendeu, você que veio, Jesus quer falar com você, Jesus falou com você aqui hoje. Outros não deram ouvidos a isso, mas a mensagem tem que ser falada, porque os dias estão se aproximando, está tudo se preparando. As suntuosidades, irmãos, tem um custo. Nós estamos vendo aqui, numa sala de 100 metros quadrados, o custo que tem. Mas o meu propósito é, eu não posso me deixar levar por isso. E grandes precisam abdicar de determinadas coisas para manter as suas suntuosidades. Então deixa tudo quieto. Mas e na hora que vier o Senhor? E na hora que Jesus voltar? Quem sabe a gente já tenha morrido, quem sabe não. A velocidade que as coisas estão indo, quem sabe não. Você pode assegurar isso? Eu não posso. Você não pode, a Bíblia diz que ele não pode também. Porque a hora está se aproximando. Então, graças a Deus, porque você veio aqui hoje, e espero eu que essa mensagem tenha te trazido um alento ao teu coração, dizendo pelo menos uma coisa certa na vida hoje eu fiz. Pelo menos uma decisão correta eu tomei.
Então que Deus possa no nosso entendimento hoje marcar isso, marcar esse dia para a nossa vida. E durante essa semana, domingo que vem, nós vamos ter o culto de Páscoa, vamos ter Santa Ceia. O que o texto da Santa Ceia fala? Hein? Aqui o corpo, o sangue, participe. Examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse exame precisa ser feito. E tudo que se fala em exame nos apavora um pouco, porque ninguém gosta de fazer prova. Para fazer prova para dirigir carro, a gente já treme. Imagine quando é para examinar a gente espiritualmente. Então Deus está dizendo aqui para nós que é possível, que o Espírito de Deus faz essas coisas. A grande novidade para nós é essa: Jesus deixou isso tudo escrito, dando a solução, dizendo: o Espírito Santo vai vir, e Ele vai convencer vocês, e Ele vai agir em vocês, e vocês serão templo, e Deus estará com vocês ali. Então Deus tem esse plano para cada um de nós. Isso é algo individual, mas Deus fala para a igreja de hoje. Para a igreja de hoje. Tome isso sobre a tua vida. Refrigere a tua alma hoje, porque você veio, porque você quis, porque você podia ter levantado aqui quando eu comecei a pregar e ter ido embora, mas você ficou, escutou. Durante esses dias, levante-se e olhe para aquilo que Jesus fez dentro da sua vida, o que Jesus já fez por você, o que você já mudou, o que você precisa mudar. Ande com essa palavra, ande com essa palavra e glorifique o Senhor, porque Jesus ressuscitou. A sexta-feira não teve poder, mas o domingo venceu. Quando aqueles personagens foram lá, as mulheres que seguiram Jesus, se a gente tem, nós homens temos que baixar a cabeça e as mulheres que seguiam Jesus, em especial Maria Madalena, foi lá onde tinha um enterrado e escutou uma palavra. Quem você está buscando? Está buscando um morto? Ele não está mais morto. E eu choro, irmãos, porque eu vejo as pessoas. E Deus, eu tenho dito isso para vocês aqui. Um dia Deus me levou, dia 18 de fevereiro do ano passado, a um deserto literal, não era deserto espiritual, um deserto literal. E eu estava lá fora, eu estava num hotel, acho que já falei isso aqui. E eu saí para jantar, eu estava sozinho. E quando eu saí para jantar, na primeira noite, eu olhei, e lá naquele deserto, tem até umas imagens, uns vídeos essa semana. O deserto do Atacama é o lugar onde o céu está mais perto de tudo. É uma localização geográfica. Você vê a Via Láctea. E eu saí para jantar e eu falei: Senhor, fala comigo essa noite. Porque eu vi que eu tinha algo que iria acontecer. Só que eu saí do meu quarto, tinha que andar uns 50 metros até o restaurante do hotel, e estava encoberto. Falei: Senhor, hoje não vou ver o céu. Fui lá, jantei,
vou jantar e depois vou voltar para o quarto. Acho que no outro dia a gente já vinha embora. Só que quando eu saí do restaurante, não tinha mais uma nuvem. O céu estava ali. E eu fiquei 1 hora mais ou menos lá, sozinho, no ermo, não tinha uma luz, só do céu. E ali Deus falou comigo: sai da tua parentela, sai da onde você está, ou da situação que você está, e vai para onde eu vou te mostrar. Eu quero que você seja bênção lá. E desde aquele dia que Deus falou isso comigo, eu cheguei em casa, chamei a Sheila e a Ju, sentei com elas na sala e falei: a Sheila tinha dito para mim, Deus vai falar com você nessa viagem. Eu chamei elas e falei: Deus falou comigo, a gente tem que tomar uma posição, a gente tem que ir para aquilo que Deus nos chamou. E eu choro porque eu vejo que esse é o meu intuito com cada um de vocês. Não é para mim. Não é para mim. Eu quero ter certeza para onde eu vou. Eu tenho certeza para onde eu vou. Mas eu quero fazer aquilo que Deus falou comigo. Leva pessoas junto com você. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Haroldo, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Então eu não vou me interessar, não posso deixar que a minha mente humana me faça ver números. Não posso deixar. Porque a tendência da gente é essa. Mas que a minha mente me faça ver pessoas como vocês, ouvindo o que eu tenho para falar, ouvindo o que Deus pôs no meu coração. Porque eu sei que se estou pregando a palavra, eu sei que Deus está agindo. Eu sei que no céu o Senhor está olhando para mim e falando: é isso que eu te falei. É isso que eu falei para você fazer. Não se recolha, não tema, fale, pregue. É o que Paulo disse a Timóteo: a tempo e fora de tempo. Porque essa é a mensagem do Senhor. É a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Boa noite, graça, vida e paz a todos. Louvado seja Deus pela tua presença. Pode se assentar. Obrigado, Ju. Esta manhã eu recebi um post de um pastor amigo nosso e eu creio que ele serve para nós que estamos aqui, para nos fortalecer, para nos dar a certeza de que nós tomamos a melhor decisão hoje. Nós decidimos estar aqui. E esse texto diz assim, tem uma frase de um autor chamado Adrian Rogers, que ele diz assim: se a tua fé não consegue te levar à igreja no domingo, duvido que ela possa te levar ao céu. Diz assim: houve uma época em que ir à igreja no domingo para o culto a Deus era o grande e tão esperado. Era o grande e tão esperado acontecimento da semana. Famílias se programavam com alegria,
muitos percorriam grandes distâncias, tivessem ou não à disposição dos meios facilitadores de locomoção como os que temos em nossos dias, pois o que importava era comparecer ao culto e dele participar com fervor. Essa mentalidade, esse tipo de comportamento se diluiu ao longo do tempo, no contexto das atrações e entretenimentos da conjuntura social contemporânea. Sim, muitos crentes hoje são frios, são apáticos, são indiferentes, são letárgicos, são mornos, chegam atrasados, vestem-se de qualquer jeito, são ruidosos, falta-lhes o senso de temor do Senhor, têm atos irreverentes, sentam-se como se estivessem numa sala de cinema, recostam a cabeça no ombro do marido, da mãe, do pai, etc. E como já acontece há muitos anos nos Estados Unidos, a chamada Sunday Morning Church, igreja do domingo de manhã, também aqui, a frequência aos cultos restringe-se apenas aos domingos, e mesmo assim não há assiduidade. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Amém? Queria deixar esse texto para você nessa noite, porque você está aqui. Você decidiu o contrário do que esse texto fala, mas infelizmente muitas pessoas se encaixam exatamente como esse texto fala. E as redes sociais hoje, elas têm sido de um valor, eu creio. Hoje a gente está sendo colocada a gravação, pessoas que a gente não sabe o alcance dessa mensagem de hoje, né, no mundo todo. Mas, infelizmente, tem nos mostrado também exatamente o que esse texto diz. Pessoas completamente desinteressadas com a santidade de Deus, com o que Deus busca em nós. E Deus não é culpado. Deus não é culpado do que as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Deus não é culpado disso. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos entender o quanto é importante estar na presença de Deus. Não só na nossa casa. A nossa casa é ótima, excelente, mas nós precisamos estar juntos, porque a igreja do Senhor vai vencer os dias que virão, que serão bem piores do que estão acontecendo hoje. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar trabalhando com a palavra de Deus em nossos corações. Nós estamos entrando nesta semana hoje, pelo nosso calendário, nós estamos entrando na semana da Páscoa, na semana da crucificação de Jesus. No próximo domingo, nós já estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, falando sobre a ressurreição de Cristo. O dia de Páscoa para nós é o dia da ressurreição de Cristo, no domingo que vem, né? E essa semana marca um acontecimento, talvez não é a palavra certa para se colocar, com certeza, os acontecimentos mais importantes da história deste mundo aconteceram durante essa semana, da história desse mundo, porque até a entrada de Jesus em Jerusalém, que aconteceu praticamente uma semana antes da sua ressurreição, ela nos mostra fatos que marcaram a humanidade pelo resto dos seus tempos. Esta é uma semana decisiva para a humanidade. Essa semana, há 2000 anos atrás aproximadamente,
Foi uma semana decisiva para a eternidade das pessoas, para a escolha de cada um, para onde cada um vai. Nessa semana se definiu tudo. Nessa semana que nós vamos falar alguma coisa aqui, e se formos nos retratar lá para trás, durante esta semana, os acontecimentos que a Bíblia nos narra, e para começar, existe uma marca importante aqui, esta entrada em Jesus Cristo, de Jesus Cristo em Jerusalém, ela está nos 4 evangelhos. Algumas poucas passagens dos 4 evangelhos estão narradas nos 4 evangelhos. Essa é uma que está narrada nos 4 evangelhos. Porque é o prenúncio daquilo que nós vivemos hoje. É o prenúncio do que aconteceu, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite com algum sentido. Senão nós estaríamos aqui, se não fosse essa semana, se não fosse o que aconteceu durante ela, nós estaríamos aqui, talvez até estivéssemos juntos em algum outro lugar, sem sentido algum. Mas essa semana da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é a semana que marca os acontecimentos finais de Cristo aqui nessa terra, ou pelo menos os acontecimentos finais do que a palavra de Deus já havia sido profetizada e determinada há muito tempo atrás, ou quem sabe até antes da fundação do mundo, como a Bíblia diz, que Jesus Cristo foi morto, foi o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então a gente começa a ver, e eu quero pegar o texto de Marcos capítulo 11, e antes disso ler rápido aqui para fortalecer isso, Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. E destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. Zacarias, aí aproximadamente 400 antes disso tudo acontecer, ele já profetizava a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu assisti uma vez um filme que narra a história, se você já assistiu também, a história de Alexandre o Grande. Alguém já assistiu esse filme? Tá, passa aí, faz tempo que passa. E ali mostra a história de um homem, do Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores da terra. A sua ascensão é predita por Daniel. Ele foi um dos maiores que conquistou as coisas através da força, através do seu exército. Por onde ele andou, ele conquistou, ele não perdeu batalhas. Ele foi um homem que fez crescer o seu império, conquistando coisas, né? No seu mundo, na sua época, 300 e pouco antes de Cristo, Alexandre viveu, Alexandre o Grande. Então a gente vê aqui, e quando eu lembrava de ter assistido esse filme, né, e ao contrário do que muitos pensam, o cavalo mais famoso da história não foi o de Napoleão, foi o cavalo de Alexandre o Grande. Nos currículos escolares e nas universidades de história isso é falado. E eu lembro de assistir esse filme e ver que quando Alexandre entrava numa cidade com aquele cavalo acima da média, era o cavalo que só ele montava. A história conta que aquele cavalo foi comprado por um dinheiro grande pelo seu pai, mas ninguém nunca conseguiu montar aquele cavalo, só Alexandre. Só ele montava. Então, quando ele entrava pelas cidades, quando ele entrava pelos reinos e tomava aquilo,
ele vinha demonstrando o seu poder através do seu exército, através de aproximadamente 35 a 40 mil homens que o serviam, que o seguiam, e eles entravam arrasando tudo, e ele com o seu cavalo na frente, entrando e mostrando que aquele era o seu império, e que ele estava transformando aquele lugar, aquela região que era a essência do mundo antigo, totalmente designada para ele. E esta condição, ela não veio só por Alexandre, ela veio por outros conquistadores também, que entravam nos lugares e tomavam conta de tudo, e faziam desfiles enormes. Até agora, há pouco tempo, se você for ver as tomadas durante a Segunda Guerra de Paris, depois a tomada de Berlim, pelos americanos, pelos ingleses e pelos russos, é tudo o mesmo esquema. Entram com poderio, para mostrar seu poderio, para mostrar as exaltações que ali tinha. E aí eu me lembrava desse filme, e eu estudava a palavra de Deus, e eu comecei a ver que o povo da época de Jesus esperava exatamente a mesma coisa dele. Esperava que ele entrasse em Jerusalém, que era o símbolo do poder da época, quem sabe montado num grande cavalo, com um grande exército, mostrando força para tudo que é lado, rompendo pelo meio de Jerusalém, destituindo Roma do poder e tomando posse daquilo tudo. E quando você começa a estudar a palavra de Deus, e quando eu estava preparando essa mensagem, Jesus entra em Jerusalém, e eu escolhi o evangelista Marcos para narrar isso, mas ele está em Mateus, está em Lucas, está em João. A Bíblia diz que Marcos capítulo 11 diz assim: logo que eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrareis, encontrareis preso. Quem? Encontrarei preso quem? Aquele quem Zacarias já tinha predito, um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e tragam-me. Se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhe perguntaram aquilo que Jesus tinha dito: o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho, e aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E aí me veio a primeira percepção, o primeiro fato que eu quero colocar aqui para você. Porque é tão detalhado isso? Porque a profecia de Zacarias é narrada aqui, e diz ali, o próprio Jesus: vão à aldeia, ali vai ter um jumentinho sobre o qual ninguém montou ainda, ninguém usou ainda. Sabe qual é o significado disso? O significado disso é que quando coisas ou pessoas ou animais são usados para finalidades sagradas, eles jamais poderiam ter sido usados antes. Então aquela entrada em Jerusalém de Jesus Cristo não é apenas uma entrada para fazer a proforma. Não, aquilo estava sendo colocado como uma finalidade sagrada. Mas o que o povo entendia ali? Vai vir aquele que vai entrar, que vai tomar,
que vai tirar o governante de lá, que vai destituir tudo, e nós é que vamos mandar. Mas o exército de Jesus Cristo era um exército que entrou em Jerusalém com 12 homens. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entrou em Jerusalém montado num jumento, talvez dos animais de montaria o mais desprezado. Com certeza eu e você, se fôssemos entrar em Jerusalém, nós jamais escolheríamos um jumento. Nós escolheríamos o cavalo mais forte. Nós escolheríamos qualquer outro tipo de animal, menos um jumento. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, toma um jumentinho que nunca tinha sido montado antes, para levar o Senhor dos Senhores a tomar posse daquilo que ele iria conquistar, não para ele. Mas para mim e para você. Para mim e para você. E eu me emociono, eu choro porque no meu pensamento muito mais pessoas tinham que estar ouvindo isso. Isso entristece o meu coração, porque eu sei que os dias estão chegando e eu quero preparar a igreja para a volta do Senhor. E Jesus entra em Jerusalém e o povo está lá, Hosana, oh, aleluia, agora sim. E ele adentra ali, sentado num jumentinho, sob as suas vestes. E a Bíblia diz que houve um alvoroço naquele lugar. Houve um alvoroço ali. Mas Jesus entra naquele lugar. E nada daquilo que aquelas pessoas esperavam aconteceu. Nem os próprios discípulos. E Jesus entra ali, e tudo que parecia que iria se resolver, aos olhos daquele povo, começaram a não se resolver. No primeiro dia que Jesus está ali, ele diz que eles saem, Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E diz a Bíblia, vendo ele de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eu, quando estava estudando essa passagem, eu comecei a buscar de Deus algo para os próximos dias, para os próximos tempos. Que existem, o pastor Emerson já comentou alguma coisa aqui sobre isso. Existem algumas árvores bíblicas que elas trazem um significado envolvendo elas que se retrata ao ser humano. A oliveira, a videira, a figueira e a tamareira. Essas 4 plantas, essas 4 árvores, essas 4 da biologia, elas se retratam ao homem. Elas se retratam alguma coisa a nós. Por exemplo, você deve, quem sabe, a primeiro plano, quando você pega a Bíblia e vai ler essa passagem, você fala, mas o que tinha a ver Jesus chegar numa figueira e dizer para ela, olha, você acabou para você, não tem mais nada aí, nunca mais vai ter nada aí. E depois no texto seguinte, vai dizer que eles passaram de novo lá, na outra manhã, e estava tudo seco.
nem as folhas tinha mais. Mas estudando isso eu entendi e quero trazer para vocês hoje. Diz aqui, em primeiro plano, no versículo 13: vendo de longe que a figueira tinha muitas folhas. O que significa isso? E se você for estudar, você vai confirmar isso que eu estou te falando, e eu te autorizo a fazer isso e te incentivo. Eu não sabia, talvez alguém aqui saiba. Uma figueira, ela dá frutos antes que folhas. É o contrário de muitas outras árvores, que dão folhas, dão flores e dão frutos. A figueira não. A figueira, ela dá frutos primeiro e depois ela se enche de folhas. A figueira, abrindo só um parêntese rápido, ela tem um significado no quê? Que eu sempre digo, Gênesis 3,15, depois do pecado, qual foi a solução que Adão e Eva quiseram dar para a sua nudez? Eles cozeram o que para eles? Folhas do quê? De figueira. Tanto depois Deus foi lá e trocou, isso aqui não serve, vocês têm que se vestir de pele. Significado já lá atrás. E aí Jesus passa por isso aqui, Jesus vê de longe aquela figueira toda cheia de folhas. E a biologia diz que se você avistar uma figueira, mesmo que não seja tempo, ela toda cheia de flores, de folhas, ela provavelmente terá algum fruto ainda, porque os frutos dão primeiro. E daí ela floresce, ela tem folhas. E Jesus diz aqui a palavra do Senhor, que ele vendo de longe, que tinha uma figueira cheia de folhas, quando ele chegou perto, diz aqui, não achou senão folhas. O que traz isso para nós? O que Jesus diz que nós temos que desenvolver nas nossas vidas? O que a palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos pelo quê? Pelas nossas folhas ou pelos nossos frutos? Muitas pessoas, por isso eu li esse texto no começo, muitas pessoas, irmãos, infelizmente, estão cheios de folhas. Estão na igreja, estão indo na igreja uma vez ou outra, quando dá. Estão cheios achando que estão, mas no fundo estão sem frutos. E o exemplo de Cristo dentro dessa semana para nós é isso. Não adianta ser cheio de folhas, não adianta ser cheio de bajulaque, não adianta ser cheio de coisa por fora, tem que ter fruto. Algo interessante do figo, talvez eu não sabia, fui ler e gosto de figo. Hoje talvez também não fui muito a fundo porque não interessa, não sei se tem alguma forma no mundo de hoje que não precise disso. Mas na natureza real da época, e até pouco tempo atrás, ou se isso acontece ainda, sabe o fio que você come? Ele precisa ter uma vespa, que chama vespa do figo, que entre nele quando ele está começando a se produzir, e morra ali dentro, para que aquele fruto seja polinizado. Então, é o que o texto dizia, eu li alguns textos. Então quer dizer que quem já comeu figo, já comeu vespa morta, sem saber. Mas é bom. Mas veja a análise disso, que precisa morrer lá dentro alguma coisa, para que o fruto se expanda, para que o fruto se mostre. Jesus está querendo dizer isso aqui para nós. A palavra toda e a simbologia da Bíblia inteira, ela vai se concretizar aqui nessa semana. Ela vai se fortalecer aqui nessa semana, e Jesus está deixando ensinamentos para todos que estão à sua volta. Olhou de longe, aquela figueira lá vai ter alguma coisa, eu estou com fome, olha as folhas dela, se ela está florida, é porque ela já deu fruto, ela não vai dar, ela já deu.
porque é o contrário. E Jesus vai até ela e acha lá somente folhas. E Jesus não vê importância alguma e diz ali: nunca mais alguém coma fruto de ti. Este fruto precisa que algo morra lá dentro para ele crescer. Em nós é preciso que morra algo em nós para que a gente cresça. Em nós é preciso que algo antes que frutifique, algo morra dentro de nós. Que é o nosso ego, que é a nossa vaidade, que são os nossos pecados, que são as nossas imundícias, as nossas maledicências. Jesus está ali declarando isso. Por que eu digo isso para você? Porque no versículo 15 diz assim: e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo começou a fazer o quê? Falar para os caras: ei, está tudo bem aí, está tudo em ordem aqui, que vocês estão fazendo tudo certinho, vocês estão tudo bem. Não, já a Bíblia diz que Jesus entrou ali e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, começou a derrubar mesas dos cambistas, as cadeiras, aqueles que vendiam pombas, e não se consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de cada casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Quando Jesus entra na nossa vida, qual é a primeira intenção do Espírito Santo em nós? É tirar tudo aquilo que não presta, é derrubar mesas, é derrubar cadeiras, é jogar tudo para fora. Isso precisa partir, isso precisa ser entendido por nós. As pessoas misturam as coisas de Deus com as coisas do mundo e acham que isso não tem problema nenhum. Ontem eu vi um post, que eu não vou falar, porque isso não é producente ficar falando de outros. Mas eu vou dizer uma coisa para você assim, um lugar onde se louva o diabo, e no mesmo lugar no dia seguinte, onde se louva a Deus. Como é que pode isso, gente? E Jesus está falando aqui, quando ele vem, porque aqui eu estou trazendo isso como um simbolismo da chegada de Jesus até a minha vida, da chegada de Jesus até a tua vida, mostrando para você que tem que morrer algo dentro de você para que haja fruto. Mostrando para mim e para você que tem que ser feita uma limpeza, que ele tem que entrar ali e nos purificar. Porque aqui o templo é um templo de pedra, é um templo que foi derrubado, é um templo que nem mais existe hoje, mas nós, a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. O templo de Deus é o mesmo, mas a ação do Espírito é outra. Mas a ação do Espírito precisa ser em mim e em você. E Jesus está adentrando, e Jesus está falando, e Jesus está pregando para aqueles, e Jesus está respondendo. E Pedro, quando ele falou sobre tudo isso, os escribas e fariseus, os sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para quê? Para matar Jesus. Está escrito, para matar ele, pois eles o temiam, porque a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então aqui a gente viu a entrada de Jesus, o que eles esperavam, nós já vamos chegar lá. Pedro, sendo já tarde, saiu Jesus para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde a raiz. Desde a raiz. Jesus está falando aqui, a gente precisa interpretar isso, não apenas no sentido literal e no sentido histórico, mas Jesus está dizendo aqui, aquele que não produz fruto, vai secar. É duro ouvir isso, mas é o que a Bíblia diz.
E é o que a gente precisa ouvir, porque louvado seja Deus que hoje eu e você estamos aqui, porque Jesus vai mostrar para nós que tudo isso que Ele falou vai ter uma consequência lá no domingo que vem. Lá no domingo que vem é que vai ter essa consequência dessa entrada triunfante de Jesus, dessa entrada do Senhor na nossa vida. O que tua vida mudou após a entrada de Jesus na tua vida? Da entrada triunfante de Jesus na tua vida, porque ela é uma entrada triunfante, porque você não queria, Ele te amou primeiro, Deus te levou até Cristo, e você disse, sim Senhor, eu quero. A partir do momento que Ele entra na tua vida, o que tem acontecido? Como está a tua figueira? Como estão os teus móveis? Como está a tua adoração no templo? Aí Jesus fala assim, Jesus alimenta a fé, e diz, Jesus respondendo, mas Pedro lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e vocês vão ter. Ele completa essa passagem dizendo, quando estiverem orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Porque se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. E Jesus está dizendo aqui de monte, as pessoas às vezes falam no literal, pegar o monte, o Marumbi ali, e falar, o Marumbi, o meu exemplo de fé é esse, né? Marumbi, se atire lá na Baía de Paranaguá. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de monte, é de dificuldades que podem surgir, é de circunstâncias, porque você atravessar um monte não é fácil. Quem já escalou, eu nunca fui, mas quem já foi, alguns aqui já foram, que me contaram, é difícil de subir lá e depois descer, é duro. Mas Jesus alimenta aqueles homens dizendo, tenham fé em Deus, mas aprendam do que está acontecendo. E Jesus continua a sua semana, e as coisas elas vão acontecendo, Jesus vai falando, Jesus vai debatendo com aqueles homens, até que chega o dia em que o propósito da eternidade com Deus estava se cumprindo. E o plano tramado para que Jesus morresse começa a se desenhar ali. E então quando prendem Jesus, quando o levam até Pilatos, e Pilatos não vê, a Bíblia é clara, Pilatos não vê mal algum nele, mas leva lá para frente, praticamente uma semana depois, na sexta-feira, quem está lá no pavilhão, lá na frente? Quem são os que estão lá? Provavelmente muitos deles são os mesmos que estavam lá na semana, na entrada triunfal de Jesus. E quando Pilatos fala, então vocês escolham aqui, esse aqui é o Jesus que se diz rei dos judeus, vocês querem que eu solte ele? Qual é a palavra incentivada pelos sacerdotes ali? Qual que é a palavra que aqueles que estavam lá, hosana nas alturas, glória a Deus, aleluia, o que eles estão falando? Crucifica-o. Crucificam. Na verdade, a palavra certa seria crucifica-nos. Mas o povo estava ali, e Pilatos insiste, vendo que não havia nada que condenasse Jesus, mas fazendo uma paráfrase, como se nós estivéssemos lá, Pilatos, mas peraí, vamos dar uma segunda chance, vamos soltar Jesus, e em todo o som novamente, crucifica. Então tomaram Jesus e levaram para aquilo que seria a manifestação de Deus, de salvação. A manifestação de Deus falada
em todo o Antigo Testamento. Mas veja por tudo isso que aconteceu. Jesus fala sobre os princípios das dores. Ele narra tudo isso nessa semana. Mas ele mostra que a nossa caminhada precisa ser essa. Ele nos mostra frutos, ele nos mostra santificação e ele nos mostra a cruz. Porque é impossível querer seguir a Jesus sem renunciar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. A sua minha, não a dele. A dele já foi tomada, a dele a vitória já está lá. A dele já foi concretizado, a dele já foi consumada, mas a minha e a sua vida, como eu tenho olhado para isso, como eu tenho vivido. Esse texto que eu li no começo é a realidade da igreja, irmãos. É a aceitação de coisas que não se podem aceitar. E parece, quando você olha de fora, que está tudo bonito, tudo cheio de folha. Olha que árvore linda. Olha que coisa mais linda. Você vai lá tentar achar alguma coisa, não acha nada. Jesus verificou isso. Jesus foi lá olhar. Ele viu de longe, a Bíblia diz, e a Bíblia é interessante, e narra, não era tempo de figo. É importante esse detalhe. Então, teoricamente, Jesus ia passar batido por ali e nem precisava olhar para aquela folha. Se você sabe que não dá maracujá no inverno, você vai passar pelo lugar onde tem maracujá, você não vai nem olhar, que não vai ter nada. Mas Jesus passou ali e foi vasculhar. O que ele faz nas igrejas apocalípticas? Vai olhar o que está rolando lá dentro. Vai olhar o que está acontecendo lá nas igrejas. 60 depois de Cristo. 70. Vai olhar lá. E o que ele acha? Na grande maioria delas. Quando ele vasculha as folhas lá, o que ele acha? Hoje, o que Jesus acha na minha vida se ele for vasculhar? O que Jesus acha na minha e na tua vida se ele for olhar lá dentro? Ele está achando fruto? Morreu algo lá dentro para que esse fruto viesse? Os móveis estão do mesmo jeito que quando ele chegou? Os utensílios santos estão do mesmo jeito? Por quê? Porque Deus está olhando para nós como um templo. Como um templo, gente. Que não era o templo lá de pedra, não é esse templo aqui, ó. É lá dentro de nós. É onde Jesus está vasculhando, é onde o Espírito Santo está olhando, é onde o Espírito Santo está falando com a gente, nos incentivando a olhar para as coisas santas de Deus. Isso é reflexivo? É reflexivo? É, e precisa ser, porque essa semana, segundo o nosso calendário, porque a Páscoa judaica é no mês de abril esse ano, mas o nosso calendário coloca esta semana. E durante essa semana, que está se propagando um monte de coisas aí, e que está se falando um monte de coisas, e que está se vendendo um monte de coisas, qual é o meu personagem nessa história? Como eu estou vivendo isso? E aí a gente vai falar assim, puxa vida, mas é necessário que se pregue uma mensagem evangelística? Sim, essa é a mensagem evangelística. Se arrependa, se conserte, deixe Deus te usar, deixe Deus colocar fruto dentro de você, mate aquilo que precisa ser morto dentro de você, deixe o Espírito Santo arredar móvel, tirar a cadeira, jogar pomba para lá, fazer o que tiver que ser feito, porque a santidade está nele.
A santidade é Cristo. Não tente envolver coisas de Satanás com coisas de Cristo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. Não existe, me prova na Bíblia que pode. Se fosse assim, Deus não tinha condenado o bezerro de ouro. Deus tinha dito, deixa eles lá, a questão deles lá, deixa eles quietos. Depois você vai lá e resolve tudo. Não, vai lá e quebra isso tudo. Restaura. O que os reis que vinham depois, eles restauravam o quê? O culto. Eles restauravam a santidade a Deus, alguns deles. Aí vinha outro e destruía tudo. E o que a gente tem visto hoje é isso, irmãos. A Bíblia precisa ser falada, porque a cruz nos diz respeito. A cruz nos diz respeito, não há como escapar disso. Então, o que esse texto que nós lemos aqui no começo fala, é sim a mais pura realidade. Lugares onde muitos, quem sabe, estão cheios de folhas. Mas a gente precisa escutar isso, porque você veio para ouvir de Deus que você tomou a decisão certa, que você veio ao lugar certo, que você deixou o que foi, o que precisava ter e veio à casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus que vai te alimentar durante essa semana, porque essa mensagem está dentro da Bíblia. Isso aconteceu de maneira física, a história narra, mas o significado para nós precisa ser nos alcançar, porque nós não vamos ver Jesus mais entrando num jumentinho por essa rua aqui. Ele já entrou, ele já passou, ele já morreu e ele já ressuscitou, então ele já fez. Está consumado. Agora eu preciso pegar os ensinamentos dele. Eu preciso pegar o que a Bíblia me diz. Então narre isso dentro de você. Não espere primeiro. Não espere Jesus como um Deus vingador das suas necessidades. Primeiro ponto hoje. Não espere Deus vir vingar aquilo que você acha que está errado onde você está. Deus não vai fazer isso. Não por você, Deus vai fazer porque Ele quer. Segundo ponto, entenda que a presença de Jesus Cristo e a entrada de Jesus na tua vida precisa significar algo marcante. Entenda, que dentro da tua vida precisam morrer coisas para que o teu fruto cresça com saúde e que você dê frutos e Jesus, ao vasculhar, ache frutos. Ponto 4, deixe o Espírito Santo te limpar, deixe o Espírito Santo fazer uma limpa. Quinto lugar, ou sexto lugar, tome a tua cruz e siga Jesus, renuncie-se e siga, porque está te esperando o próximo domingo. O que está me esperando é o próximo domingo. Não é a sexta-feira. O que está me esperando não é a morte mais, porque a morte não tem mais poder. O que está nos esperando é o próximo domingo. O que está nos esperando é uma pátria da qual nós pertencemos. Essa terra que não é nossa, esqueça isso. Quer viver aqui? Então viva com quem domina esse mundo. Quer ficar aqui para sempre? Fique com quem domina esse mundo. Jesus está passando tudo aqui nesta semana e deixa esse ensinamento para mostrar para nós que é necessário. São coisas que teoricamente, poxa vida, Jesus passa e amaldiçoa uma figueira, você passa por esse texto, não me interessou em nada. Não, tem palavra ali. Entrou lá no templo e tem muita gente que pega esse texto do templo para justificar que ele pode também
pegar e estourar a qualquer momento. Tem gente que fala isso, não, mas Jesus não chutou os cambistas lá, não fez, Jesus não perdeu a cabeça lá. Eu também perco a cabeça. Isso não quer dizer, ali era o templo, em frente ao templo santo de Deus. Foi uma revolta ali, a ira ali, e daí a gente olha para aquilo e deixa quieto. Não, mas espiritualmente para nós o que? Hoje, por quê? Porque o templo somos nós. Então eu tenho que pegar as coisas que Jesus utilizou ali para trazer para dentro da minha vida, para trazer para dentro daquilo que eu entendo. Então Cristo é isso, Jesus Cristo é esse. É esse, gente. E Ele se manifesta assim. Então eu quero dizer para você nessa noite, e a mensagem para você não é uma mensagem dizendo que você não faz isso. Talvez alguém pense assim, poxa, pastor, você devia estar pregando para isso aí para aqueles que não vieram. Não, eu estou pregando para aqueles que vieram, porque você que veio, você ouviu, você que veio, você entendeu, você que veio, Jesus quer falar com você, Jesus falou com você aqui hoje. Outros não deram ouvidos a isso, mas a mensagem tem que ser falada, porque os dias estão se aproximando, está tudo se preparando. As suntuosidades, irmãos, tem um custo. Nós estamos vendo aqui, numa sala de 100 metros quadrados, o custo que tem. Mas o meu propósito é, eu não posso me deixar levar por isso. E grandes precisam abdicar de determinadas coisas para manter as suas suntuosidades. Então deixa tudo quieto. Mas e na hora que vier o Senhor? E na hora que Jesus voltar? Quem sabe a gente já tenha morrido, quem sabe não. A velocidade que as coisas estão indo, quem sabe não. Você pode assegurar isso? Eu não posso. Você não pode, a Bíblia diz que ele não pode também. Porque a hora está se aproximando. Então, graças a Deus, porque você veio aqui hoje, espero eu que essa mensagem tenha te trazido um alento ao teu coração, dizendo pelo menos uma coisa certa na vida hoje eu fiz. Pelo menos uma decisão correta eu tomei. Então que Deus possa no nosso entendimento hoje marcar isso, marcar esse dia para a nossa vida. E durante essa semana, domingo que vem, nós vamos ter o culto de Páscoa, vamos ter Santa Ceia. O que o texto da Santa Ceia fala? Hein? Aqui o corpo, o sangue, participe. Examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse exame precisa ser feito. E tudo que se fala em exame nos apavora um pouco, porque ninguém gosta de fazer prova. Para fazer prova para dirigir carro, a gente já treme. Imagine quando é para examinar a gente espiritualmente. Então Deus está dizendo aqui para nós que é possível, que o Espírito de Deus faz essas coisas. A grande novidade para nós é essa. Jesus deixou isso tudo escrito, dando a solução, dizendo: o Espírito Santo vai vir, e Ele vai convencer vocês, e Ele vai agir em vocês, e vocês serão templo, e Deus estará com vocês ali. Então Deus tem esse plano para cada um de nós.
Isso é algo individual, mas Deus fala para a igreja de hoje. Para a igreja de hoje. Tome isso sobre a tua vida. Refrigere a tua alma hoje, porque você veio, porque você quis, porque você podia ter levantado aqui quando eu comecei a pregar e ter ido embora, mas você ficou e escutou. Durante esses dias, levante-se e olhe para aquilo que Jesus fez dentro da sua vida, o que Jesus já fez por você, o que você já mudou, o que você precisa mudar. Ande com essa palavra. Ande com essa palavra e glorifique ao Senhor, porque Jesus ressuscitou. A sexta-feira não teve poder, mas o domingo venceu. Quando aqueles personagens foram lá, as mulheres que seguiram Jesus, se a gente tem, nós homens temos que baixar a cabeça e as mulheres que seguiam Jesus, em especial Maria Madalena, foi lá onde tinha um terrado e escutou uma palavra. Quem você está buscando? Está buscando um morto? Ele não está mais morto. E eu choro, irmãos, porque eu vejo as pessoas. E Deus, eu tenho dito isso para vocês aqui. Um dia Deus me levou, dia 18 de fevereiro do ano passado, a um deserto literal, não era deserto espiritual, um deserto literal. Eu estava lá fora, eu estava num hotel, acho que já falei isso aqui. E eu saí para jantar, eu estava sozinho. E quando eu saí para jantar, na primeira noite, eu olhei, e lá naquele deserto, tem até umas imagens, uns vídeos essa semana. O deserto do Atacama é o lugar onde o céu está mais perto de tudo. É uma localização geográfica. Você vê a Via Láctea. E eu saí para jantar e eu falei, Senhor, fala comigo essa noite. Porque eu vi que eu tinha algo que iria acontecer. Só que eu saí do meu quarto, tinha que andar uns 50 metros até o restaurante do hotel e estava encoberto. Falei, Senhor, hoje não vou ver o céu. Fui lá, jantei, bom, vou jantar e depois vou voltar para o quarto. Acho que no outro dia a gente já vinha embora. Só que quando eu saí do restaurante, não tinha mais uma nuvem. O céu estava ali. E eu fiquei 1 hora, mais ou menos, lá, sozinho, no ermo, não tinha uma luz, só do céu. E ali Deus falou comigo. Sai da tua parentela, sai de onde você está. Ou da situação que você está. E vai para onde eu vou te mostrar. Eu quero que você seja bênção lá. E desde aquele dia que Deus falou isso comigo, eu cheguei em casa, chamei a Sheila e a Ju. Sentei com elas na sala e falei, a Sheila tinha dito para mim, Deus vai falar com você nessa viagem. Eu chamei elas e falei, Deus falou comigo. A gente tem que tomar uma posição. A gente tem que ir para aquilo que Deus nos chamou. E eu choro porque eu vejo que esse é o meu intuito com cada um de vocês. Não é para mim. Não é para mim. Eu quero ter certeza para onde eu vou. Eu tenho certeza para onde eu vou. Mas eu quero fazer aquilo que Deus falou comigo. Leva pessoas junto com você. Você me ama?
apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Haroldo, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Então eu não vou me interessar, não posso deixar que a minha mente humana me faça ver números. Não posso deixar, porque a tendência da gente é essa. Mas que a minha mente me faça ver pessoas como vocês ouvindo o que eu tenho para falar, ouvindo o que Deus pôs no meu coração. Porque eu sei que se estou pregando a palavra, eu sei que Deus está agindo. Eu sei que no céu o Senhor está olhando para mim e falando: é isso que eu te falei. É isso que eu falei para você fazer. Não se recolha, não tema, fale, pregue. É o que Paulo disse a Timóteo: a tempo e fora de tempo. Porque essa é a mensagem do Senhor. É a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz.